Boa noite, Magela. Ok, pessoal, boa noite. Nós estamos retomando hoje as reuniões online do GAP, né? A expectativa é que a gente faça uma reunião mensal. Em 2025, nós não fizemos essas reuniões online por conta do evento que nós organizamos junto com o ICMBio pela Aliança, e isso acabou desmobilizando um pouco o grupo, né? Afinal, a gente sempre teve reuniões muito produtivas, e agora a gente precisa retomar essa, essa cultura, né? Esse costume das reuniões mensais, pelo menos, para que a gente possa agregar o nosso grupo novamente, né? O nosso grupo ele é muito numeroso, tem pessoas de diferentes instituições, até de outros países, e é importante, então, que o grupo retome essa coesão, né? E acho que vai ser isso, vai ser um processo, né? Recomeçando aqui dessa primeira reunião que a gente está gravando, vai deixar disponível para as pessoas assistirem depois também. Bom, nessa reunião de hoje, além dessa retomada, né, de falar dessa dinâmica, a gente vai tratar de alguns assuntos específicos, né? Vamos tentar fazer uma reunião bem objetiva e, e eu já podemos conversar com você, Luciano, que aí a gente já te libera também, né? Sei que está muito enrolado. Uma das pautas que a gente queria tratar, nós convidamos o Luciano, que eu acho que muitos aqui conhecem, é nosso parceiro histórico, né? Amigo, irmão de jornada aí. O Luciano já teve falando para a nossa reunião presencial, mas hoje, né, eu pedi que ele também falasse um pouco para o nosso grupo online. O Luciano, bom, ele está liderando um importante movimento, né, que é um grupo de especialistas e lideranças de áreas protegidas por povos tradicionais, né, que a gente chama de GELIPAC, e ele então tá querendo estreitar a parceria conosco de alguma forma, e eu pedi a ele que falasse brevemente aí das expectativas, de como a gente poderia ajudar, apresentar rapidamente o grupo e falar como a gente poderia ajudar nesse processo, né? Então, Luciano, é isso. Fica à vontade aí para apresentar o grupo e a ideia. Então, obrigado, Magela, e boa noite, gente, tudo bem? Bom ver alguns rostos conhecidos e vou ser breve. Então, esse grupo que o Magela menciona é o grupo, o nome é longo e às vezes eu mesmo me confundo, é Grupo de Especialistas e Lideranças em Áreas Protegidas e Conservadas por Povos Indígenas e Comunidades Locais e Tradicionais da América Latina e Caribe. Tem um nome muito grande para descrever tudo que a gente pretende, mas a gente chama de Gelipac, para ficar mais simples. Ele é um grupo regional dentro de duas comissões globais da UICN, da União Internacional para a Conservação da Natureza. Então ele está ligado à Comissão Mundial de Áreas Protegidas e à Comissão de Políticas Ambientais, Econômicas e Sociais. E aí a gente, o IGE, e aí a gente está trabalhando já há alguns anos para o fortalecimento desse grupo com uma iniciativa para dois fins principais, gerais. O primeiro é fortalecer o protagonismo de povos indígenas e comunidades locais e tradicionais, usar esse termo mais genérico, dentro da UICN, principalmente os latino-americanos. Isso porque a gente vê historicamente a UICN, que é a maior organização ambientalista do mundo em número de voluntários, de pessoas engajadas, e também uma das mais antigas, com 80 anos, que os processos de produção de conhecimento e de incidência são primeiramente liderados por europeus e norte-americanos. E aí a ideia é inverter, e nós, latinos, e os nossos territórios latino-americanos e africanos e asiáticos, somos normalmente objetos de estudo
ou a gente escreve um box das publicações, mas a gente nunca é autor das importantes publicações. Então, um dos objetivos é reverter esse quadro e a gente ter mais especialistas e mais povos indígenas e comunidades tradicionais latino-americanos nas comissões, fazendo incidência dentro dessa grande organização, que também é uma estratégia de incidência em outras políticas, tanto internacionais como nacionais. Então, esse é um dos objetivos, a gente ampliar e fortalecer a participação de membros latino-americanos, tanto de especialistas, mas especialmente de povos indígenas e comunidades tradicionais. Um parêntese aí, para ser membro de uma dessas comissões ou de outras, são 6 comissões, basta entrar no site da UICN e conhecer essas comissões e poder se inscrever como membro. Né? Precisa de uma carta de indicação, mas se aqui tiver pessoas interessadas, principalmente nessas 2 comissões, a gente pode apoiar. Outro objetivo é realmente fazer produção de conhecimento, desenvolvimento de capacidades e desenvolvimento de estratégias de comunicação para apoiar povos indígenas e comunidades tradicionais em seus processos próprios de incidência. Isso é importante dizer porque existem outras organizações a nível global e nacionais que cumpre o papel de representação política desses povos indígenas e comunidades tradicionais, o que não é nosso papel. O nosso papel é produção de conhecimento, a difusão desse conhecimento e a difusão direcionada através de capacitações e intercâmbios. Então, esse é um do outro grande objetivo aí do Gelipac. Esse é um trabalho voluntário, então somos todos voluntários dentro dessas comissões, mas graças a um processo que envolve um monte de gente, de um monte de lugar e de um monte de organizações, a gente conseguiu um orçamento para os próximos 3 anos para poder colocar o nosso plano de trabalho, que foi construído de maneira participativa, em prática. Alguns pontos, muitos dos pontos do nosso plano de trabalho. Então, nesses próximos 3 anos, a gente vai ter recursos para 4 encontros presenciais, com diferentes objetivos, diferentes públicos, mas envolvendo essa questão de povos indígenas, áreas protegidas e conservadas por povos indígenas e comunidades locais, seja através da governança comunitária ou de uma governança compartilhada. Né? Então, a gente vai ter esses 4 eventos, a gente vai ter distribuição de bolsas de estudo para a produção de conhecimento junto com universidades, com temas relacionados ao objetivo do grupo, consultorias para estudos de caso, consultorias para comunicação. Então, é um projeto bastante interessante que a gente vai ter aí pelos 3 próximos anos. E aí, qual que é a relação, então, com o Brasil Verde? Primeiro, o Brasil Verde e muitos dos seus membros possuem uma relação com a Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, que é essa aliança que o Magela lidera de grupos de pesquisa e pesquisadores brasileiros que atuam em áreas protegidas, para a gente construir o protocolo de pesquisa em territórios indígenas e tradicionais. E aí, porque como o grande objetivo do Gelipac é a produção de conhecimento, é importante que a gente tenha um guia ético e metodológico para a gente construir um conhecimento coerente, né, e socialmente robusto. A outra coisa é que
o Vanderlei, o Magela, já fazem parte do Gelipac, então estão lá no grupo de WhatsApp, onde é a nossa principal meio de comunicação até o momento, porque a gente está pensando em outras vias institucionais da UICN, para a gente também ampliar esse processo de comunicação, e que estão também atentos. E também tem uma nova pessoa que é argentina, que eu não me lembro do nome, também faz parte do É grupo. A Marina, mas ela não está nesse grupo, não, Luciano. Ah, e a Marina também está presente. Então, é isso. Esses são os nossos objetivos, a nossa visão de médio prazo com esse projeto. A gente também está apoiando, mais um parêntese, a gente também está apoiando financeiramente, através desse projeto, a realização do primeiro encontro latino-americano e caribenho de jovens pelas áreas protegidas e conservadas. Então, a gente, nos dias 16 e 17 de maio, antecedendo o Sapis e Lapis, vamos realizar aí em Brasília um evento de jovens sobre áreas protegidas e conservadas, o Gelipark financiando parte do evento, mas também a presença de povos indígenas e comunidades tradicionais, tanto no encontro de jovens quanto no Sapis e Lapis, onde a gente vai ter um evento paralelo, um grupo de trabalho e uma sessão temática aprovados. E aí, como que a gente pode pensar em alianças, parcerias? Primeiro, algo que ainda não esteja mapeado, então se vocês enxergarem algo, é muito bem-vindo. Mas, na nossa última reunião, eu falei muito sobre a necessidade de estagiários ou de pessoas voluntárias interessadas em operacionalização, em termos operacionais. Porque, por exemplo, tem vários documentos que precisam ser traduzidos do português e espanhol, mesmo utilizando inteligência artificial, já é suficiente, e a gente não consegue ainda ter mãos para fazer isso, ou apoiar a gente nos processos de mobilização para as reuniões, ou acompanhar a gente, porque tudo isso é construído muito à base de articulação. Então, também poder acompanhar a gente nesses processos de articulação para construir memória, para apoiar nos encaminhamentos no sentido operacional. Lembrando que é, o ganho disso, a gente não tem dinheiro para pagar um estagiário ou um voluntário, mas se aprende muito nesses processos e se constrói um capital político muito interessante também nesse processo de articulação. E, sinceramente, trabalhar com povos indígenas e comunidades tradicionais é sempre uma escola. Eu acho que esse também é outro. Então, tipo, se aprende a todo momento, desde uma vivência do terreno. Isso é uma coisa interessante. Então, termino a minha fala contando que esse é o nosso panorama do Gelipac e que a gente precisa de mãos interessadas em operacionalização. Se por acaso vocês se interessarem, conhecerem pessoas, ou oportunidades para pessoas poderem se engajar. Segundo estejam convidados a serem membros das comissões. Falo especialmente sobre a CEPAS e a CEMAP, que são essas duas comissões. E o terceiro encontrando outras possibilidades de parceria, são sempre bem-vindas. São sempre muito bem-vindas. Eu acho que é isso. Não sei se esqueci de algo, Magela e Vanderlei podem me complementar, ou se tiver perguntas ou sugestões ou comentários, estou à disposição. Obrigado, Luciano. Só para falar um pouco, Luciano, então, a gente tem o Brasil Verde e tem o GAP, nem necessariamente uma pessoa está em ambos, né? Então, a gente está aqui hoje com o pessoal do GAP, que é apoiado pelo Brasil Verde também. Então, quando você falou da questão da tradução, eu, eu acho que a gente pode tentar fazer uma conversa, Luciano, com a Marina. Ela não está nesse grupo,
A Marina, ela é da Argentina, mas é professora de português na Argentina. Então, ela estuda muito a língua portuguesa e é nativa da Argentina. Então, ela pode ser uma pessoa importante nesse processo. Talvez a gente possa fazer uma reunião, talvez nós três, e ver a disponibilidade dela, quais, né? Porque ela está aposentada agora, talvez ela tenha essa. Ela foi guarda-parque muitos anos, isso, a Ana lembrou aqui. Ela foi guarda-parque na Argentina por muitos anos, é professora, então acho que ela tem tudo a ver, por isso que eu pedi, inclusive, que ela nos representasse o Brasil Verde lá no grupo, porque ela é perfil do que a gente precisa, né? Tem uma história com os parques nacionais da Argentina, foi guarda-parque, foi uma militante. Eu me lembro da Marina militando e brigando, por exemplo, contra o modelo dos uniformes de guarda-parque que não respeitavam o gênero feminino. Então, ela é uma pessoa que tem um histórico muito importante e por isso acho que ela é fundamental ali para aquele grupo e pode nos ajudar muito. Mas ela não está no GAP, né? Então ela não está aqui nessa reunião hoje, mas nós podemos, Luciano, se você quiser, depois fazer uma reunião nós três, se o Vanderlei quiser participar também, e a gente conversa e vê o que ela pode ajudar. Eu acho que ela tem todo o perfil para nos ajudar. Pessoal, vocês viram aí que são muitas oportunidades, né? A Ana Angélica também conduz um grupo de estudantes grande, Luciano Zé Emílio também tem equipes de estudantes com ele, fora o nosso time aqui, né, com algumas pessoas, o professor Múcio também tem estudantes de pós-graduação, então é um dinheiro realmente considerável, né, que o Luciano conseguiu aí, liderando esse processo, arrecadar, né, e muitas oportunidades vão surgir nos próximos 3 anos. E aí é aquela história, né? O Luciano fez gentileza da gente dialogar junto e primeiro colocar vocês nesse radar, né? E segundo, é isso que o Luciano falou, as oportunidades vão surgir, né? Aí vai depender de quem vai querer ou poder abraçar essas oportunidades, né? Eu já disse a ele que pelo menos o Brasil Verde está 100% à disposição, né? O GAP também para logística, para ajudar. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para a gente? O Luciano está numa fase muito, muito intensa aí, então não vou prender ele na reunião, não. Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, a gente aproveita o Luciano mais um minutinho. Senão, eu libero ele aqui. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Múcio levantou a mão, Múcio, por gentileza, fica à vontade. Professor Múcio Luciano é nosso pesquisador aqui também, professor da Universidade Federal de São João del Rei, é seu colega geógrafo, né? E, enfim, vai lá, Múcio. Boa noite, pessoal. Eu cheguei depois, né? Mas peguei aí uma boa parte da fala do Luciano. Luciano, eu observei assim, não peguei algumas coisas que eu considero aqui essenciais, que é o link, né, os links, para que a gente possa, para eu informar os meus alunos, né, as pessoas que estiverem interessadas em participar disso, né, e eu tenho, assim, uma ex-aluna, ela é muito interessada nisso, porque ela já fez vários estágios quando ela era da graduação, hoje ela está fazendo doutorado na UFU, é geógrafa também. E segunda-feira ela até ela é muito engajada com essas questões de que ela é preta, né? Então ela é uma pessoa muito engajada com essas questões de populações tradicionais, da questão da racialidade, entre outros aspectos. E ela está estudando aqui a Serra do Lenheiro, aqui do lado do São João del Rei, nessa perspectiva participativa ou participatória das pessoas. Então, esse é o projeto dela lá, envolvendo a educação ambiental e outros aspectos.
Então, ela talvez, eu posso falar com ela, ela talvez se interesse. Ela fez estágios em unidades de conservação estaduais aqui de Minas, fez estágio no IBAMA. Então, uma pessoa assim, bem engajada. E temos também um colega do Magela, né, Magela? Um colega seu, que é o José Félix, que é colega daqui do campus São João del Rei, e o José Félix da área de segurança do trabalho, de engenheiro de segurança do trabalho, e ele já leciona, ele é professor lá aqui no IFE, do campo do IFE Sudeste São João del Rei, e agora ele está fazendo um mestrado comigo. E também aqui na Serra do Linheiro. Então, e ele está lidando com essa questão do uso, e vai envolver as populações do entorno, né, da zona do parque aqui, que é uma zona periurbana. Então, acredito que sim, posso tentar conversar, viu, Luciano, com algumas pessoas e se alguém interessa. Então, acredito que os links serão fundamentais para as pessoas conhecerem o que é o Gelipac, né? E envolvendo esses aspectos todos, essa questão dos povos tradicionais, que é muito importante, tem tomado um vulto cada vez maior, né, esse aspecto, e acredito que sim, eu posso aqui divulgar, tá bom? Entre os meus aqui, os conhecidos. Então, preciso desses links, vou reforçar pela terceira vez. Obrigado. Luciano, antes de você responder, é só te dar uma ideia, cara. Assim, o pessoal sabe aqui, eu estou agora muito envolvido com a questão da inteligência artificial e a gente tem usado, por exemplo, a produção de pequenos videozinhos de apresentação das ideias. Isso tem chamado muita atenção. Por exemplo, o curso do Snook, nós já passamos hoje de 700 pessoas procurando pelo curso, mas mais de metade disso assistiu o videozinho que a gente fez a partir do PDF com as informações do curso. Então, estou te falando isso porque talvez, se você tiver um documento, acho que até a gente tem um documento base lá das ideias do Gelipac, eu posso até fazer isso para você. Se quiser me mandar uma versão em PDF, a gente gera um videozinho e deixa no YouTube, porque as pessoas vão conhecer a proposta, a ideia a partir desse vídeo. Se você achar essa ideia boa, posso te ajudar. Mas vai lá, respondeu o moço. Super, obrigado. Então, assim, primeiro, moço, obrigado pelas indicações. Eu acho que o Gelipac, ele também tem esse papel de poder trazer voluntários para o que a gente está construindo, mas também apoiar esses processos de pesquisa a nível local para dar uma visão latino-americana, um intercâmbio latino-americano. E nesse processo aí de trabalhar com o Gelipac, uma coisa que eu percebo é que nós, no Brasil, estamos avançados em alguns aspectos. Então, ter pesquisadores em campo que estão trabalhando com esses temas são super bem-vindos para o Gelipac, tanto para apoiar essa construção em encaminhamento, mas também para fortalecer as suas próprias ações através de articulação com outras pessoas e identificação de oportunidades de visibilidade. Agora, a gente está estudando muito por conta desse projeto, como esse conhecimento, como os conhecimentos produzidos podem gerar impactos em políticas, então quais aspectos metodológicos, políticos são importantes levar em consideração nos processos de construção desses conhecimentos para que tenham real impacto nas políticas. Então, é muito bem-vindo. Sobre os links, a gente tem uma nota conceitual, eu posso enviá-la, e a atual vice-presidente para a América Latina, porque funciona assim, a gente tem um presidente global das comissões e as regiões são os vice-presidentes. Então, a vice-presidente para a América Latina é a Júlia Miranda, argentina, e ela está trabalhando para inserir as informações do Gelipac no site da UICN. Então, por enquanto, a gente não consigo te passar um link oficial dentro do site da UICN, mas eu tenho a nota política que vai contar o caminho histórico, os objetivos, as estratégias é o termo de referência, não é nota conceitual, termo de referência do Gelipac. E aí eu posso enviar para o Magela e o Magela redistribuir. Sobre
a ideia do Magela do vídeo, super bem-vindo, obrigado. A gente ainda não conseguiu fazer nada de comunicação por falta de mãos, e até por isso, uma das consultorias específicas que vai nos acompanhar os próximos 3 anos é de comunicação. Mas é claro que a gente não precisa esperar a consultoria, e toda a ajuda, já como a proposta desse vídeo, é muito bem-vinda. Principalmente que a gente vai estar no Sapis com força, e seria interessante para apresentá-lo lá. Eu posso produzir aqui 2 ou 3 versões e te mando e você vê. Assim, o que eu tenho notado é que tem melhorado muito, né? No início a gente identificou uns errinhos, nos últimos a gente não está identificando mais erros, tá funcionando muito bem, beleza? E aí, só para Múcio, contar antes do Múcio, a gente não quer criar estratégias paralelas da UICN, a gente quer aproveitar e estar dentro desse espaço. Então é interessante que até a consultoria que a gente vai ter é com uma pessoa que trabalhou historicamente para a comunicação da UICN, que sabe os canais de publicação. Então a ideia, por exemplo, é que esse vídeo e outros materiais de comunicação sejam publicados pela UICN, que tem já uma abrangência gigantesca. Múcio. pode falar, Múcio. Está fechado o seu microfone, Múcio. Exato, desculpem. Eu tenho uma sugestão que é da região da Serra do Espinhaço, que é a reserva da biosfera da Serra do Espinhaço. Então, dentro da reserva da biosfera, principalmente, e é o Espinhaço Meridional, né? Isso que é a reserva da biosfera. A região ali, Diamantina está no centro, né, da reserva da biosfera do Espinhaço. E lá existem muitas unidades de conservação, federais, estaduais e municipais. Na região e no entorno de Diamantina, o Arco Norte é um grande conjunto, né, de unidades de conservação. E um detalhe, no Espinhaço você tem muitas comunidades tradicionais, várias comunidades, principalmente quilombolas. Então, existe uma cidade inteira, que é um município, uma cidade que foi formada a partir de um quilombo. Então, lá, assim, a maior parte da população, eu esqueci o nome aqui agora, a maior parte da população é população negra. Então, população preta, né? Pessoal, então, de origem do período da escravidão e tal. Então, eu vejo aquela região que eu acredito que essas ideias, tanto do Gelipark quanto a presença da IUCN, então o ICN, o IUCN, depende, né, da tradução, eu acredito que seria algo assim, bastante interessante, sabe, envolver ali na reserva da biosfera. E eu conheço uma professora de turismo, do Departamento de Turismo da UFVJM, que ela fez o doutorado dela, inclusive, na Argentina, envolvendo questões ligadas à conservação, a professora Virgínia. Eu posso entrar em contato com ela também para ver essa articulação. Que medida isso pode envolver a reserva da biosfera, já que lá tem muitas unidades de conservação e muitas comunidades tradicionais, algumas vivendo em núcleos, né, dentro em vilas, etc., dentro das unidades de conservação. Lá tem a questão do turismo de base comunitária, então tem as travessias, trilhas de 3 dias e tal, e o pessoal fica hospedado nessas casas, dessas comunidades tradicionais e tal. Então eu vejo um contexto bastante interessante, que é a reserva da biosfera do Espinhaço, entendeu? Super. E aí, só para comentar muito rapidamente, então a gente tem um projeto maior que vai trabalhar muito porque a gente trabalha muito com políticas internacionais e no marco global de CUNI Montreal, na meta 3, que vai falar de áreas protegidas, vai falar com especial atenção a territórios indígenas e tradicionais. Então, a nível global, principalmente dentro da Convenção de Diversidade Biológica, está discutindo uma definição e formas de reconhecimento desses territórios a partir dessa meta. E aí, o projeto maior que nós temos é sobre isso. Mas a gente acabou de conquistar um projeto menor que vai
trazer uma experiência da África sobre governança compartilhada de, de áreas protegidas e conservadas. E a gente já começou a fazer um esforço na América Latina, fazendo uma análise das áreas da lista verde, certificadas pela lista verde, que é outro programa da UICN, de governança compartilhada. E aí, no México, as duas áreas certificadas são reservas da biosfera. Esse é um diferencial que a gente vai ter latino-americano, da África, que é incluir nas análises sobre governança compartilhada as reservas da biosfera, que no Brasil possuem uma configuração totalmente diferente do resto do mundo, porque são gigantescas, enquanto que em outros países tem uma configuração muito parecida com de áreas protegidas convencionais. Isso é interessante dar luz e discutir, mas está aí. E aí dizer que a gente vai ter, e aí também fica aí, ó, entre nós pessoas, eu já falei isso com Magela e vou jogar aqui no ar. Então a gente vai ter essa replicação, essa adaptação da experiência desse processo de pesquisa, e eles usam uma palavra específica, de revigorar, não sei, algo assim, de revigorar a governança compartilhada aqui nos países andino-amazônicos, Peru, Colômbia, Equador, Brasil, Bolívia. E aí a gente está querendo fazer então a gente vai fazer uma oficina em janeiro ou fevereiro, e aí a gente está procurando lugar para fazer. Então, por exemplo, o Espinhaço, me pareceu, pelo que você me descreveu, que a gente tem uma reserva da biosfera, que a gente tem várias áreas protegidas e comunidades tradicionais, pode ser uma experiência interessante onde a gente pode realizar essa oficina, porque a oficina prevê saída de campo. E o dinheiro não é muito. E aí, se a gente conseguir parceria de lugar para ficar, que nos ceda auditório, maravilhoso. Entendeu? Então a gente está procurando parcerias de um lugar. Se tiver hospedagem, melhor, mas se não tiver ter pelo menos o auditório onde a gente faça a oficina, já ajuda. É isso. Então deixa aí no ar. Eu acredito que na UFVJM seja possível algo nesse sentido. Então, dentro da cidade, a UFVJM tem uma parte que funciona dentro da cidade, tem um excelente auditório, onde é que faz as formaturas e tal, dentro, na parte histórica da cidade. Então, tem lá o campus, que é fora da cidade, mas tem uma parte da UFVJM que é dentro da Magela, o pequeno. Uma Magelinha. Dentro da cidade. Então, assim, vou fazer um contato com a Virgínia. Virgínia é muito envolvida, ela está sempre envolvida com questões de conservação e principalmente essa questão de populações tradicionais. Fazer um contato com ela, ver como é que estão as coisas lá e eu acredito em botar ela para colocá-la, né, para conversar com você, né? Acho melhor fazer isso o mais rápido possível, tentar logo uma resposta. Eu acho que eu tenho aqui o zap dela, eu já posso mandar uma mensagem e aí ela vai conversar com você. Eu precisava, então, no contato seu, a Via Magela, ele me fornece, alguma coisa desse sentido. Tá bom? Tá bom. E prazo? Você tem prazos assim? Eu já aviso para ela, senhor Virgínia, é daqui tantos meses, esse ano ainda, alguma coisa assim. Esse da governança compartilhada é o menos avançado, então a gente está até confortável, mas a gente espera ter essa oficina entre janeiro e março. Para o ano que vem, tá. Beleza. Então, tá. Mas porque antes a gente vai fazer uma análise legal desses países em relação à governança compartilhada. Tá. Perfeitamente. Beleza, ótimo. Então só comentar. Vou fazer contato com a Virgínia, então. E obrigado demais, viu, companheiro geógrafo? E aí, só para complementar aqui, gente, uma das estratégias que a gente está adotando, tentando ser breve, é porque a gente tem um brasileiro, que talvez vocês conheçam, porque ele também deu um curso pelo Grupo Brasil Verde, que é o Tiago não me recordo bem o sobrenome. Tiago Beralda. Tiago Beralda é um dos maiores especialistas em turismo do mundo, brasileiro, e presidente, não sei qual que é o cargo, mas de um dos grupos da UICN sobre turismo, TAPAS. E aí, conversando com ele,
que tem uma experiência tremenda, o Cláudio. E aí, conversando com ele, que tem uma experiência tremenda, ele disse que uma das estratégias para esses grupos da UCN é ter parcerias com universidades e professores. Porque, através dessas parcerias, a gente consegue sustentar um processo de produção de conhecimento que nós não conseguimos dentro desse grupo de voluntariados. Então, considerando que o Magela mencionou que estamos entre muitos professores aqui, pessoas que podem pensar sobre possibilidades de incluir essas agendas nos seus projetos de pesquisa, nas suas distribuições de bolsa, nos incentivos para monografias, teses e dissertações, estamos abertos a isso também. É uma estratégia fundamental que a gente está investindo, então a gente vai ter algumas bolsas, para construir relações com universidades, para a gente poder ter pesquisadores, grupos de pesquisa que apoiem nesse processo. E é super interessante, só para terminar, porque o que se ganha nisso? A gente pode... Existe um processo editorial dentro da UCN que precisa ser melhor explorado por nós latino-americanos. Então, muitas dessas pesquisas, muitos desses conhecimentos sistematizados, construídos, podem virar publicações da UCN e ganharem maiores proporções. Eu acho que isso é muito interessante e a gente está de porta aberta. O Magela tem o meu contato, qualquer coisa estou à disposição sobre isso. Tá? E agradeço novamente a oportunidade, aproveitando que o Cláudio chegou. O Cláudio é um dos fundadores do Gelipac, junto com indígenas da América Latina que estiveram numa oficina em Cambridge. Então, estamos abertos. E obrigado novamente. Obrigado, Luciano. Pessoal, então está aí feita a apresentação. Eu fiquei de mandar o contato do Luciano para o Múcio, né? E o Luciano ficou de me mandar o termo de referência também, e eu faço as coisas aqui, publico. E aí, se alguém tiver interesse em alguma coisa a mais, me pede, eu faço contato com o Luciano e a gente vê como nós podemos ajudar. Beleza? Luciano, muito obrigado pela sua disposição, cara. Você fica à vontade. Se quiser continuar na reunião, mas se quiser sair, eu sei que você está com muito, muito trabalho. Te agradeço aí a gentileza de ter apresentado para a gente. O Cláudio colocou, Cláudio, eu acho que é Beralda, viu? Eu acho que é Thiago Beralda. Não é não? Eu acho que é isso. Eu tinha cometido esse erro quando ele deu o curso para a gente. Ele que fez a aula inaugural do nosso curso de turismo, que foi um sucesso também, como está sendo do Snook. E aí alguém me corrigiu, eu me lembro disso, que eu tinha colocado Beraldo também, mas é Beralda. Mas enfim, tá aí, é um parceiro, já se tornou um parceiro do Brasil Verde também e deve participar conosco da segunda edição do curso de turismo. Luciano, um abraço então, obrigado, meu irmão. Fica à Valeu, vontade. gente, obrigado. Eu vou lá terminar um trabalho do doutorado. Então, tchau. Valeu. Pessoal, vamos passar a nossa segunda pauta. O professor Vanderlei também está com uma restrição de horário, vai dar aula agora, e eu pedi a ele que falasse um pouco dos dois próximas atividades que estamos programando para esse primeiro semestre, né? Nós temos agora o nosso curso sobre o Snook, que eu falo daqui a pouco, mas a gente já está trabalhando no segundo curso online, né? Nós vamos trabalhar com 4 cursos online esse ano. O segundo vai ser sobre educação ambiental e etnoconservação, o terceiro vai ser com o Luciano, sobre governança, e o quarto sobre turismo, né? Nossa ideia é manter essa agenda anual desses 4 cursos com a colaboração dos colegas, né? E também uma expedição que a gente está organizando mais com povos tradicionais. Vanderlei, fica à vontade, então, para falar sobre isso. Gente, boa noite, tudo bem? Agradecer ao Luciano aí, não sei se ele está na reunião, se ele saiu, mas e agradecer a presença de todos e todas.
Eu estou com a internet hoje muito ruim, eu já caí em 2 reuniões, e inclusive caí numa aula, igual a minha amiga Ana Angélica, e só percebi depois que eu acabei a aula que tinha caído. Mas, Ana, isso acontece, tá vendo? Aconteceu hoje. Ainda bem que foi a metade da aula só. Então, eu estou com um pouco... Acontece. Então, eu estou com a internet muito ruim hoje aqui, está chovendo bastante em Barbacena, né? E aqui em Barbacena choveu, a internet ficou horrível. Então, se eu cair, vocês, por favor, me mandem uma mensagem no WhatsApp. Bom, mas ela já adiantou, né? Esse curso, ele surge já há algum tempo que a gente vem trabalhando na ideia, mas a falta de tempo mesmo, né? A gente apertou agora para poder fazer, senão não ia sair, a ideia era deixar para o ano que vem. E esse curso que a gente chama, eu vou até, de repente, projetar aqui o cartaz que a gente pensou, né? Que é a primeira expedição aos territórios tradicionais dos povos, aos territórios tradicionais da Mata Atlântica, etnoconservação e educação ambiental. Eu não sei se dá para o pessoal visualizar, vou aumentar aqui. Bom, então a ideia do curso é justamente uma expedição à Guaraqueçaba, né? No entanto, o foco, né, a ênfase, não é somente as áreas protegidas, né? Nesse caso, são os povos e comunidades tradicionais de Guaraqueçaba. Para quem não sabe, são os guaranis, Imbiá, os caiçaras, pescadores artesanais, as marisqueiras, né? E também os quilombolas, né? 2 comunidades quilombolas do Batuva e do Rio Verde, que estão mais dentro do continente, né? E estão ali num caminho antigo, numa rota antiga, né? E então a ideia é que a gente faça nesses dia 24 a 31 de julho, a gente discuta, faça debates, inclua os povos e comunidades tradicionais na programação, mas não só como anfitriões do território, mas também como professor, como é o caso do NID, né? Como é o caso do Jango, como o caso das marisqueiras, que vão ter, eles terão esse espaço, né? O Leandro, o mestre fandangueiro, que nos brinda sempre com o seu grupo Fandanguará, participando, então, de mesas redondas, de debates, de diálogos, na condução das ideias, né? Durante esses dias. Então, alguns lugares que nós normalmente vamos, nós continuaremos nessa expedição, né? Faremos algumas trilhas, porque ainda a gente continua nesse contexto. Então, a ideia é que a gente faça aulas teóricas e também práticas de campo. No primeiro dia, a gente com a abertura à noite, no dia 24, a gente tem já no sábado a ida ao comunidade do Ararapira, né? A gente vai até o estado de São Paulo, no Ariri, no Ararapira, entre aspas, né? Que o pessoal chama de comunidade fantasma. E depois a gente vai tentar ver se consegue ir até a comunidade do Marujá, já no Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Então, no segundo dia, a gente tem uma aula, um dia dedicado à teoria, debate com os povos e comunidades tradicionais, e no terceiro dia, a gente tem, então, uma saída de campo para a comunidade quilombola do Batuva, né? Onde a gente vai discutir, debater a conservação e também fazer uma vivência com os quilombolas no sistema agroecológico, na sua produção de banana e banana passa, bala de banana, que é um forte muito na região. E depois, no outro dia, na terça-feira, nós iremos fazer uma imersão caiçara, que a gente já faz na expedição,
né, que no caso a gente vai fazer com mais ênfase, incluindo nos debates desde manhã, a parte teórica, e até a fim da tarde, com o pescador Nídio, do projeto Seriguaçu, Turismo de Base Comunitária, no qual a gente vai fazer essa extração do siri, né, guiada por ele, e depois a gente vai ter uma troca de saberes com as marisqueiras e participar desse almoço caiçara, né, e momento também de dialogar sobre o processo de extração, né, e de produção de armadilhas, e visitar as instalações de pesca também, né, dessa família do Costão, da família Peniche. Então, e à noite a gente tem a apresentação do grupo Fandanguará, né, e também um diálogo sobre o fandango, e sobre a dança, sobre a composição das músicas, dos instrumentos. Vamos participar aí da dança, né, vamos ter essa oportunidade de dançar o fandango junto com eles, o bailado, né. Na quinta-feira, então, nós temos... Na quarta-feira, então, nós vamos para comunidade indígena Guaraiguataporã. Vamos passar amanhã e fazer um almoço ou lanche coletivo com eles. A ideia é que a gente tenha atividades sobre plantas, uso, né, e produção de plantas medicinais, produção de artesanato, extração da cacheta, extração sustentável da cacheta, extração de artesanato, né, essa conversa, e depois retornaremos à noite, onde a gente faz a nossa confraternização do grupo. Na quinta-feira, nós teremos, então, uma parte da manhã um pouco livre, e à tarde nós temos palestras, aulas, versando sobre o tema, né? E não lembro agora de cor os nomes, mas estou até aguardando o nome da palestra, algumas palestras, enfim. Nas sexta-feiras, então, nós temos o último dia, né, em que a gente vai, então, a gente tem a possibilidade, a gente está decidindo se a gente vai fazer o encerramento, mais um dia de expedição até o sábado, ou se a gente encerra na sexta, né, como é de costume a gente fazer uma semana. Na sexta nós vamos, então, no Cebuí, na comunidade de Cebuí, na trilha, vamos ter ali, vamos fazer um lanche na reserva do Cebuí, na RPPN, e na saída nós vamos passar no Puruquara, né, na comunidade de Puruquara, onde a gente vai fazer um almoço fim de tarde, né? E se a gente optar, então, por mais um dia de expedição, a gente vai terminar o último dia na Ilha Rasa, fazer o transecto, né, do que a gente chama do robalo, onde a gente faz a visualização de aves do estuário, e depois a gente vai, né, ao mesmo tempo que a gente também transita entre várias comunidades de Guaraqueçaba em ilhas, e depois finalizamos na Ilha Rasa, onde uma família, né, tem o projeto Nininho, né, que é pousada, e eles têm uma parceria com a SPVS. Então, eles têm também um almoço caiçara, eles cuidam, tem um projeto junto com a SPVS de cuidar de alguns papagaios e acompanhar os ninhos, né, do papagaio da cara roxa na Ilha Rasa, e também fazer uma trilha sobre a Ilha Rasa, né, na comunidade, conversar com os moradores, dessa comunidade, e as histórias, lendas, né, que estão por ali, e aí retornar. Então, esse é o nosso curso. A nossa ideia é, ao mesmo tempo, integrar a ideia da conservação, não vai sair do foco, mas com a ênfase no papel dos povos e comunidades tradicionais. Então, num dos momentos que a gente vai fazer uma mesa redonda, a gente propõe um diálogo, né, entre vários grupos ali, inclusive alguns com que a gente tem muita já participação, mas com outros que são mais resistentes, né? E a ideia é fazer um debate sobre a conservação passado, presente e futuro, né? Perspectivas futuras
sobre o olhar dos povos e comunidades tradicionais de Guaraqueçaba. Então, é importante, né, que um desses representantes, um casal é representante dos povos e comunidades tradicionais ali em eventos nacionais, né, pelo Brasil, que já estão representando esse fórum, e a ideia é que esse debate, essa construção seja levado em outras instâncias, quando esse casal, né, for participar e tiver essa representatividade, né? E também, quem sabe, até entregar para o ICMBio, né, esse debate, né, essa perspectiva, como se uma carta, né, dos povos e comunidades tradicionais de Guaraqueçaba. Então, esse é o curso que nós pensamos, e agora só falta alguns detalhes para a gente fechar e começar a divulgação. E aí contamos com todos vocês, né, para estarem conosco, já um convite, e também para nos ajudarem nessa divulgação, porque, como vocês sabem, a gente conta somente, né, com a nossa rede, e que, graças a Deus, vem aumentando sempre, tá bom? É isso. Alguma dúvida? Alguém quer saber sobre o curso? Alguma dúvida? Júlio, é só aproveitar a presença do Marete aqui. Eu acho que, de repente, eu não sei como está a organização do simpósio, Marete, mas talvez pensar se é possível alguma articulação de participação desses grupos sociais, ou de um representante desses grupos sociais no SAPIS, não sei se é viável ou não, mas como o NID falou lá, o Vanderlei falou, o NID já está representando em alguns eventos nacionais os pescadores do litoral sul do Brasil, ali do Paraná principalmente, mas não sei, só aproveitar aí, o que você acha? Eu acho que é plenamente viável e desejável, mas não sei quem poderia viabilizar. Sendo muito franco, né? A gente está estimulando que várias organizações incluam, tragam, formalizem a presença de representantes de povos e comunidades tradicionais. Eu organizo um evento paralelo com a população costeira, mas normalmente do Nordeste e Norte do país, em reservas extrativistas, e tem 18 representantes de povos e comunidades tradicionais que eu estou passando o chapéu para viabilizar a presença deles. E ainda não consegui confirmar de nenhum deles. Mas, se você me passar o contato, o nome, eu passo para a professora Mônica Celeida Nogueira, da UNB, que foi coordenadora do mestrado profissional de sustentabilidade de povos e comunidades tradicionais, e que está responsável por isso dentro da organização do SAPIS e LAPIS. A gente está pedindo também que organizações como o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, o WWF, consigam apoiar essas participações. O Ministério do Meio Ambiente provavelmente vai trazer uns 30, 40 representantes de povos e comunidades tradicionais, mas mais das áreas dos seus projetos. Tem um projeto GFMAR, que seria de zonas costeiras e marinhas, que eu, por exemplo, estou tentando conversar para essas pessoas que eu estou envolvido, mas aí não seria oficialmente pelo SAPIS, seria pelo meu evento de formação de comunidades costeiras de reservas extrativistas. Da WWF ficou de trazer alguns também, e a gente ainda pretende continuar passando o chapéu. Então, eu não tenho nenhum problema de sugerir o nome para os colegas, mas acho que o melhor caminho, e ele estar presente, não tem, ao contrário, é quase que obrigatório, não é bem-vindo, é muito mais do que bem-vindo. Mas a viabilização de como trazer que a gente teria que ir atrás. Magela, obrigado, Marete. É um casal, assim, a gente teve uma boa conversa, assim, o Nid é uma figura, um pescador jovem e que tem uma perspectiva, tem um olhar para a conservação, né, um conhecimento que vem ampliando cada vez mais, sabe? Seria muito importante.
Eu queria só frisar que a Ana Angélica está quietinha aí, né? Mas ela é também responsável aí, né? Por esse curso. E Ana, cadê você? Oi, estou aqui só para te ver, meu rapaz. Gente, a Ana, professora Ana Angélica, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela tá, a gente, né, junto aí com a Magela, a gente está criando esse curso aí, e que a gente aposta muito, né, numa perspectiva cada vez mais que a etnoconservação, né, vem crescendo e vem sendo cada vez mais um campo de estudo, né, um campo político e também um campo conservacionista, né, muito importante. Ana, fique à vontade, por favor, se eu esqueci, por favor. Não, eu acho que você já falou, assim, mandou o recado muito bem, lembrando que isso vai ser, esse curso, né, e expedição vai ser uma troca, né, também de conhecimento, né, de conhecimento nós e as populações tradicionais. As de Guaraqueçaba, algumas a gente ainda não conhece, vai conhecer, né, durante o curso, e vai ser incrível, né, estar entre o mar, né, e a serra, né, conhecendo diferentes realidades, né, dessas populações tradicionais na região, porque a gente, quando faz a expedição em janeiro, a gente foca muito o pessoal no litoral, né? Agora a gente vai subir a serra e entrar na mata, e é só entrando nessa mata que a gente vai ter realmente a experiência, né, dessa conservação com presença, né, dessas populações que foram tão importantes, né, para a construção dessa paisagem, né, que a gente estuda academicamente, né, e muitas vezes as pessoas não têm a percepção do que é realmente essa paisagem, né, essa paisagem que é construída em várias camadas, né, de acordo com a história, né, de ocupação desses territórios, né. A gente tem uma visão, eu sou bióloga, né, e eu vejo muitos biólogos com a visão muito restrita, né, de academicista, né, da natureza, né, eles não percebem essas marcas, né, deixadas por essas populações, e a gente está tentando fazer essa transposição, né, esse curso vai ser incrível por conta disso. Obrigado pela parceria e grato pela paciência aí, gente. Eu tenho que dar aula daqui a pouquinho. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Ana. Vamos para mais esse projeto, né? Esse ano o Brasil Verde está cheio de projetos, muita coisa acontecendo, e tomara que tudo dê certo, né? Tudo funcione. Bom, vamos já passar então para a próxima pauta, porque eu também, né, sei que a agenda é muito complicada, mas já agradecer ao Cláudio Maretti por estar aqui. O Cláudio faz parte do nosso grupo, né, mas eu entendo, talvez ele esteja com tempo limitado, então pedi a ele que gentilmente falasse um pouco do SAPIS para a gente, porque é um evento que nós estamos indo e participando ativamente, né? Aqui do grupo já confirmaram a presença, o professor Ana Angélica, o professor Vanderlei, eu, o Guilherme e a Raquel. Então, nós estaremos, pelo menos, 5, mais o Cláudio, 6, do GAP lá. E aí tem algumas dúvidas ainda, talvez, e ele pode mostrar um pouco para a gente da grandiosidade que vai ser esse evento. Quem sabe mais pessoas se estimulem a participar também. Cláudio, obrigado pela gentileza e fica à vontade. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, em meu nome pessoal, em nome também do comitê organizador do 12º Seminário Brasileiro e 7º Encontro Latino-Americano de Povos e Comunidades de Áreas Protegidas e Inclusão Social. Eu vou, talvez, apresentar o PowerPoint para seguir aí de forma mais clara. Vocês estão aí vendo a apresentação, né? Então, ele ocorre em Brasília esse ano, em maio. Esse evento ele tem uma tradição já de mais de 20 anos, né? E ele
nasceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente vai mostrar mais textos sobre isso, com a professora Marta de Azevedo Irving. E ela trazia justamente, a partir de uma pós-graduação de psicologia social, do departamento, pensando justamente nessa questão das pessoas em relação à conservação, né? Num momento onde ainda o embate era mais claro, mais evidente entre diferentes linhas, né? E, de alguma forma, esse evento ele ganhou corpo também pela evolução histórica, né? Porque o assunto, e eu já tive a oportunidade de conversar com vários colegas, e um deles, o professor Magela Salve, sobre isso, o assunto ganhou outro patamar, e a gente pode também conversar um pouco sobre isso. Mas um indicador importante é que, hoje em dia, em publicações internacionais, muitas vezes se escreve estratégias espaciais de conservação, na linguagem em inglês, às vezes usando baseada em área, que eu traduzo no português corrente por espaciais, mas também áreas protegidas e conservadas. Lembrando aí que o conceito de áreas protegidas, na literatura internacional, ele está normalmente mais associado com as nossas unidades de conservação. Historicamente, a gente tem várias formas de interpretar o tema, mas vindo para um momento mais recente, a gente teve um predomínio do conceito da proposta de parques nacionais durante grande parte do século XX, e teve dois marcos que eu considero um marco histórico, que foi em 2003, o Congresso Mundial de Parques, em Durban, na África do Sul, e o Programa de Trabalho de Áreas Protegidas, que foi aprovado pela Convenção sobre Diversidade, pela Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica, em 2004. E eu chamo esse período, a partir daí, do novo paradigma de áreas protegidas, usando o Adrian Phillips, que justamente fez um trabalho de provocação para o Congresso Mundial de Parques de Durban. Então, a partir dessa época, começou a se tornar cada vez mais oficial entender, por exemplo, a conservação por meio de áreas de conservação comunitária. Então, o Vanderlei estava justamente falando da etnoconservação e das múltiplas formas de conservar, né, introduzido pelo Magela e complementado pela Ana Angélica. Mas se a gente imaginar que algumas dessas áreas têm delimitação, então essas seriam áreas conservadas por comunidade, pelas atividades das comunidades, né? Então, pode-se pensar nelas como agentes de uso sustentável, de conservação da biodiversidade, de um poço, de uma fonte muito interessante de diversidade cultural, que a gente serve para reapresentar, mas também a sua área pode ser considerada uma área conservada por comunidades, né? Então, esse conceito da inclusão social, ele vem de uma linguagem muito do Banco Mundial, onde, na verdade, era assim, a gente incluir aqueles que estão excluídos do desenvolvimento econômico, né? E, hoje em dia, tem alguns questionamentos, porque se a gente está falando dessas áreas que são muitas vezes concebidas ou definidas ou entendidas ou reconhecidas como territórios indígenas, territórios quilombolas, territórios tradicionais, então somos nós que temos que ser incluídos por eles, né? E não eles, comunidades tradicionais, povos indígenas, serem incluídos por governos ou por especialistas na área que é deles, né? Mas, de qualquer forma, então, por volta dessa época começa esse evento pequeno dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
faz 2 anos seguidos, e aí vem a ideia de fazer algo permanente, e aí ele foi ampliando, e essas palavras aí em azul são algumas das marcas que ele foi tomando ao longo do tempo, né? Muita discussão de políticas públicas, muita busca de defender a equidade, direitos, etc. E aí isso evoluiu na perspectiva do que a gente vai tentar realizar esse ano. Então, 2005 foi o primeiro, e lá pela 10ª edição, não sei quanta edição, 10ª não, na 7ª edição, perdão, a gente começou a promover os encontros latino-americanos. Eu participei do segundo encontro latino-americano, promovendo algumas atividades, que foi em Florianópolis, no Sapis e Lapis de Florianópolis. E, a partir daí, participei em muitos, em quase todos, né? Teve um em Niterói, teve um em Recife. Em Recife, em São Paulo, em Recife, a gente apresentou a candidatura de São Paulo, mas também foi apresentada a candidatura de Manaus. E aí foi decidido, então, fazer o próximo em Manaus e o seguinte em São Paulo. Então, também participei, coordenei atividades do ELAPIS, do Encontro Latino-Americano, no Sapis e Lapis de Manaus, que foi, na verdade, virtual, porque era no meio da pandemia, né? E aí fiz parte da coordenação geral do Sapis e Lapis de São Paulo, que foi já em 2023. Então, exceto o primeiro ano, que foi 2 anos seguidos, e agora, que 2023 para 2026 a gente teve um intervalo de 3 anos, as edições ocorrem a cada 2 anos, né? E em São Paulo a gente conseguiu trazer por volta de 200 representantes de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, apesar de ser um evento que nasce no âmbito acadêmico, ele evoluiu para discutir muito a questão das políticas públicas e incluir gestores e povos e comunidades tradicionais cada vez de forma mais importante, né? Em São Paulo, a gente teve mais de 800 participantes, claro que nem todos ficam o tempo inteiro, uma quantidade de estudantes também, alguns que tiveram atividade voluntária para ajudar a realizar o evento, então tiveram isenção de inscrição, coisas desse tipo. Então, isso tudo conta nesse conjunto de 800, né? Para Brasília, a gente tinha proposto botar o limite de 500 participantes, que eu acredito que não vai ser possível, né? Vão provavelmente passar, em função das condições. E nós estamos aqui como disse, em alguns lugares, inclusive do interior, fazendo as tripas coração para conseguir viabilizar a infraestrutura e os recursos necessários para vir mais gente. Muita gente reclama da inscrição, paga R$300, mas eu já paguei a minha e sou do comitê organizador, e muitas vezes tem que tirar dinheiro do bolso para fazer as coisas andarem. Então, não é que ninguém vai ter lucro com isso, é um trabalho coletivo voluntário, e a inscrição é para ajudar, né, na realização. Mas ocorreu nesse processo que o Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação ele deixou de existir, que era um evento bastante mais volumoso, né? Em algumas edições teve 1.000, 2.000, parece que algumas até 3.000 pessoas, embora eu acho que a média ficaria entre 1.000 e 1.500, talvez 2.000 nos maiores. E isso trouxe para a gente uma responsabilidade de avançar naquela linha que eu dizia que conversava com os colegas, inclusive o professor Magela Salve, que era de ter uma visão mais integral, uma visão não só integrada, mas integral, mais completa, inclusive de visão de sistema com as diferentes estratégias espaciais de conservação que ajudam a conservação da natureza, mas, ao mesmo tempo, também não depois, não se possível, mas intrinsecamente integrado, a distribuição de benefícios
dessa natureza conservada de forma equitativa para a sociedade, né? Então, já mencionei, passou de um evento de pesquisadores sobre a inclusão social para incluir gestores e depois representantes dos povos e comunidades tradicionais. Em São Paulo, a gente resolveu avançar um pouco mais a fronteira e incluiu temas que nem sempre eram considerados nesse tipo de eventos, de áreas protegidas, e também no caso desse, que tem uma marca maior, com a questão dos povos e comunidades tradicionais, que foi trazer um pouco de elementos mais urbanos, né? E esses elementos urbanos, eles não estão muito decolando ainda no Sapis e Lapis de 2026. Não deve ter muitas atividades, eu não vi praticamente nada proposto nesse sentido. Mas dentro da área urbana, a gente tem o elemento da relação da natureza conservada com a saúde. E isso tem pegado mais, tem dado mais resultados e tem algumas atividades propostas com esse tema, e inclusive algumas que não puderam, porque por razões lá próprias da instituição que organizou, que vão ser no dia 20. Então, elas não vão estar incorporadas na programação do SAPIS, mas vão estar ali no campus da UNB durante o período, né? A questão urbana, e provavelmente o Magela já comentou com vocês, ela tem crescido de importância por várias razões. Por exemplo, a questão de conservação da biodiversidade no meio urbano, né? A gente tem muitos exemplos na América do Norte, na Ásia, que você tem essa importância registrada, reconhecida. E no Brasil, a gente tende ainda a separar um pouco e achar que a biodiversidade é só para fora das cidades, né? Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, não é exatamente uma área urbana consolidada, mas é formalmente uma área urbana, num ambiente de feição rural, e, na verdade, a gente tem vários animais, como, por exemplo, o carcará, como o saruê, como as capivaras, que convivem com a gente no meio urbano, né? E eu não estou falando aí, por exemplo, dos micos ou dos pardais ou de outros que ou são exóticos ou são miscigenados, né? Estou falando de espécies nativas, silvestres mesmo. Mas um outro elemento muito importante, hoje em dia, chama-se muita atenção para a questão climática. Então, mais do que soluções baseadas na natureza de forma construída, recuperada, o mais interessante é você proteger espaços para que a natureza esteja dentro da cidade e possa fazer os seus papéis de infiltração, de equilíbrio térmico, etc., né? E, nesse sentido, as áreas conservadas, ainda que não unidades de conservação no meio urbano, elas têm muito melhor papel do que um jardim de chuva ou uma arborização nas calçadas, né? E, por fim, um elemento que a gente tem trazido aí, já existe um histórico grande, pelo menos desde a década de 70 do século passado, no Japão, depois nas políticas públicas do estado de Victoria, na Austrália, e agora tem se espalhado pelo mundo nos últimos 10, 15 anos. E aqui no Brasil, eu fui um dos que começou a trazer esse debate, não sozinho, não, obviamente, liderando a parte de saúde, mas da importância da conservação da natureza para a saúde. E hoje mesmo conversava com um colega, por acaso, do ICMBio, justamente nesse aspecto de não se trata só de diminuir a poluição, que as florestas têm essa capacidade, talvez, de absorver alguns poluentes, ou de trazer o equilíbrio térmico, que faz bem para a saúde, mas se trata também de uma conexão, de uma relação psicológica e, segundo uma tese particular de doutorado, que nos reconecta à nossa ancestralidade, não de povos indígenas, mas das origens do ser humano, né?
do Homo sapiens. Então, nos traz um certo conforto psicológico e que teria aí uma conexão que seria um inconsciente coletivo ecológico, ou inconsciente ecológico coletivo, né? Então, esses são temas novos de fronteira, assim como vários outros, que a gente está tentando trazer. A conservação colaborativa é um tema que eu trago, fez parte do meu trabalho, foi o tema do meu trabalho de pós-doutorado, a gente fez cursos, fez publicações, hoje mesmo eu estava aqui tentando avançar um pouco mais num livro que já está atrasado 2 anos, mas tem vários termos próximos, né? A Magela, por exemplo, usa também a governança policêntrica, eu acho que todos eles têm algumas similaridades, algumas diferenças, e não estão aí para competir, né? Nós vamos ter no SAPIS desse ano um termo trazido por um antropólogo no Brasil, com colegas que ele tem colaborado na Holanda, que é a conservação convivial, né? A partir de uma tradução do inglês, usando um termo que não é tão comum em português, mas que traz um pouco a mesma coisa, né? A conservação baseada em direito. Eu acabei de fazer uma colaboração numa série de documentos que foram publicados pelo grupo, pela equipe global de ciências da rede WWF sobre OMECs, outros mecanismos espaciais eficazes de conservação, falando também de conservação inclusiva, né? Então, conservação inclusiva, inclusão social, conservação colaborativa, governança policêntrica, conservação convivial, conservação baseada em direitos, tudo isso são coisas que se relacionam forte e que eu acho que o SAPIS e a LAPIS têm que caminhar para incorporar, e que não são necessariamente sinônimos, cada um pode definir de um jeito, mas que tem a ver com o fato de que nunca mais a gente pode fazer conservação contra as pessoas. A gente tem que fazer mais e melhor conservação da natureza e da sua biodiversidade, mas de forma que, intrinsecamente, a gente também beneficie a sociedade, inclusive reduzindo as desigualdades. Então, nesse sentido, o colega Marcos Tito traz muito a discussão da paz. Ele é um pesquisador associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, que está organizando o evento, e eu trago muito esse componente da equidade. A sociobiodiversidade já é um termo super bem estabelecido nas políticas públicas brasileiras, nos movimentos sociais brasileiros, mas aí a gente compôs um pouco essa ideia de áreas protegidas, conservadas, aí simplificando um pouco, tirou protegido, incluiu territórios, incluiu protegidas dentro de conservadas, e essa perspectiva de buscar paz em vários sentidos, no sentido internacional. A gente tem uma origem aí dos famosos parques para a paz, ou parques que começaram, por exemplo, no sul da África, mas tem um caso aqui entre o Brasil, entre Peru e Equador, que o Brasil ajudou a mediar. Mas no meu tempo de profissional júnior, a gente tinha entre São Paulo e Paraná também uma disputa territorial intranacional, mas entre 2 estados, e ali se criou algumas áreas protegidas, e no começo essas coisas eram binacionais, biestaduais, etc. Mas também é um conceito, por exemplo, de qualidade de vida aí, né? Então, a paz no sentido mais amplo. O evento termina no Dia Mundial da Biodiversidade, que é o dia 22 de maio, e a gente quer que ele seja uma espécie de plataforma de lançamento para o Congresso Mundial. Aí já nota-se também o que eu vinha falando, com a mudança de nome, Congresso Mundial, que agora é chamado de Áreas Protegidas e Conservadas, que é da UICN, mas cujo principal organizador não é só a instituição UICN, mas é a sua Comissão Mundial de Áreas Protegidas, da qual muitos de nós faz parte. Nós temos aí uma série de comitês, alguns deles estão aí, né, o comitê organizador,
eu faço parte, o Conselho Consultivo, envolvendo, por exemplo, o ICMBio, o MMA, a Comissão Científica, o professor Magela Sago, acho que faz parte, deu pareceres, etc. E aqui, uma coisa que não aparece ainda nas plataformas, porque a gente ainda está lutando para fechar, mas é uma ideia da programação, né? Então, a gente tem 5 dias, sendo que o início oficial é no final do primeiro dia, nós vamos ter provavelmente uma abertura solene, mas também uma mini palestra, mas durante o dia a gente vai ter, sobretudo, mini cursos e oficinas de capacitação, né? E tem uma que liderada aí pelo professor Vanderlei, que foi selecionado. Também alguns eventos paralelos e a abertura de uma programação mais livre, que é a da Maloca, né? Um espaço próprio para os povos e comunidades tradicionais, mas que se supõe que eles também estejam em todas as atividades formais. Aí nós temos 2 dias básicos, né, que se repetem, palestras, mesas redondas, são 4 mesas redondas em paralelo, e à tarde uma parte um pouco mais clássica de simpósios, de congressos, que seriam, por exemplo, os grupos de trabalho, sessões temáticas e mini simpósios com apresentação de trabalhos, discussão e relatos finais. Na parte do final da tarde, as rodas de conversa são espaços mais flexíveis, mais abertos, menos formais do ponto de vista acadêmico. E aí nós temos aí a nossa aliança das ciências pelas áreas protegidas e conservadas, com uma proposta de atividade liderada pelo professor Magela Salvo, que é o coordenador nacional da aliança, como uma dessas rodas de conversa, onde a gente vai apresentar e vai dialogar com os interessados o que a gente tem feito e o que gostaria de fazer. O Marcos Tito também está organizando uma roda de conversa da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, focando mais no Brasil. Talvez saia aí a renovação do ponto focal do Brasil, um conjunto de prioridades de ação, mas nós devemos ter aí conosco a vice-presidente regional da América Latina, a Paula Bueno, que é colombiana. No dia 21, então, é o dia de campo das visitas técnicas, mas também, como nem todo mundo quer, ou tem dinheiro, ou vamos ter condições de levar 500 pessoas para visitas técnicas, a gente também vai oferecer aí o foco principal dos eventos paralelos. Então, eu estou organizando, por exemplo, um evento paralelo que eu mencionei antes, que é um evento que inicia um processo formativo estratégico com líderes de comunidades extrativistas costeiro-marinhas de reservas extrativistas. Estamos montando um processo, talvez isso venha a ser o meu próximo pós-doutorado, meu segundo pós-doutorado. Já tem um rascunho de projeto de pesquisa, mas ela é muito aplicada, é muito prático, porque isso foi negociado o tempo inteiro com a CONFREM, que é a Confederação Nacional das Reservas Extrativistas Costeiro-Marinhas, né? E estamos trabalhando com o Instituto Linha d'Água, tentando formalizar aí processos com o ICMBio e também conversando com o ARPA Comunidades, através do WWF Brasil. Temos a Universidade de São Paulo, professora Sueli Ângelo Furlan, do Departamento de Geografia, e a professora Madian e o grupo de Desenvolvimento do Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. A Universidade Federal do Maranhão já está envolvida, porque vai ser anunciado aí também num evento anunciado, não. Vai ser apresentado também num evento paralelo, chamada a Escola das Águas e das Marés, que é um movimento da CONFREM, das populações extrativistas costeiro-marinhas, com o apoio da CAPES, para criar cursos de graduação para as comunidades tradicionais. E a Universidade Federal do Maranhão não dá esses cursos de graduação, mas vai dar um primeiro curso de pós-graduação dentro desse escopo de atender as populações
tradicionais. O dia 22 é o dia que está menos definido, para encerrar, ele é o Dia Mundial da Biodiversidade. A gente provavelmente não vai seguir do jeito que está aí, vai ter ou uma palestra magna ou uma mesa redonda, que a gente ainda está negociando, que uniria representantes dos 3 grandes blocos florestais do mundo, liderados pelo Ministério do Ambiente, incluindo a Bacia do Congo, a Amazônia, Bacia do Congo e o Sudeste Asiático. E a gente tem também aí um espaço regular de mesas redondas, mas como a gente vai estar num grande espaço aberto, talvez só uma atividade cada vez, e não 4 mesas redondas em paralelo. Na hora do almoço, é o mais provável de a gente fazer a celebração do Dia Mundial da Biodiversidade. A gente deve ter o Prêmio Muriqui da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a gente deve ter anúncios de livros e outras celebrações, e também, provavelmente, a fala do Ministério do Meio Ambiente nessa celebração. A primeira mesa redonda da tarde, sou eu que estou liderando, é uma mesa redonda que vai falar do Congresso Mundial de Áreas Protegidas e Conservadas no Panamá. Então, justamente lançando esse caminho, esse movimento latino-americano, para a gente fortalecer a nossa preparação e a nossa forte, espero que seja, forte participação no Congresso Mundial no Panamá, em setembro de 2027. Aí nós temos uma plenária final, com síntese, moções, declarações, um encerramento formal solene também. Esses são os eixos, eu não vou ler tudo, porque acho que é desgastante, vocês podem encontrar lá na página, vou passar em seguida, mas essa informação, eu acho que dá um pouco, aquilata um pouco o tamanho do que a gente está pensando em ter, né? Então, tem várias atividades aí mencionadas, mas eu acho que dá para entender o volume do trabalho, do evento, quando a gente já tem 337 trabalhos ou relatos aprovados, né? Por exemplo, de mesas redondas, a gente teve que recusar quase 2/3 das propostas. E aí, algumas mesas redondas e outras que não couberam, a gente vai tentar incorporar no dia 21 como eventos paralelos. Então, dos 38, a gente já reduziu para 36, mas já teve 3 novas propostas que a gente vai aceitar até o começo da semana, dentro da conversão, por exemplo, de atividades que foram propostas, aprovadas, mas não foram selecionadas por falta de espaço, especialmente mesas redondas, por exemplo. Hoje mesmo eu estava conversando, essa conversa que eu falei, que eu estava tendo anteriormente, era com o diretor de Assuntos Internacionais, chefe do Departamento de Assuntos Internacionais do ICMBio, que está querendo construir uma proposta de incorporar a diversidade cultural no trabalho da Rede Parques. A Rede Parques, na prática, é uma rede latino-americana de líderes de instituições que trabalham com áreas protegidas. Então, incorporando o componente cultural. Eu não mencionei isso nas frentes aí, mas já falamos várias vezes aqui, além da fala do Vanderlei, da importância da questão cultural dos povos e comunidades tradicionais. Mas eu acho que vai além disso, porque o valor cultural da natureza não é só para comunidades tradicionais, por exemplo, para a população atual do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, onde você tem o Parque Nacional da Tijuca. Então, a gente tem a Érica Fernandes Pinto liderando esse assunto no Brasil, mas eu mesmo trabalhei com a questão entre conservação e religiões, ainda quando eu era presidente do CNBio, e também essa questão de conservação e saúde, né? Então, são temas de frentes aí de desenvolvimento interessantes. Então, esses números aí mostram, talvez, que o evento vai ser bem sucedido se a gente conseguir equacionar toda a parte de infraestrutura e financeira. Então, tentando ir para o fim aqui, a gente espera promover mais equidade
avaliar como é que estão indo as políticas públicas, mas acho que era importante pensar também em maior eficácia da conservação, não só aquelas técnicas de avaliação de efetividade de manejo, que são qualitativas, mas buscar aquilatar os resultados concretos, né? Existe uma proposta do Sistema Nacional de Territórios Tradicionais, existem propostas já feitas de reconhecimento nacional dos OMECs, que eu já mencionei, e, como eu já falei, a preparação brasileira e latino-americana para o Congresso Mundial. Falando em Congresso Mundial, essa publicação aí foi feita como divulgação dos resultados de uma discussão que a gente fez sobre o que tem que ser o temário do Congresso Mundial, né? E aqui em inglês a gente vê que tem 3 temas, sendo que o primeiro, acho que as palavras talvez não traduzam bem, ele é muito mais assim, como conseguir continuar conservando num mundo cada vez mais desafiador, né? Num mundo que a gente não sabe como vai ser. E agora nós estamos falando aí em guerra Estados Unidos, Israel e Irã, em novo choque de preço do petróleo, e, ao mesmo tempo, o reincentivo à exploração do petróleo. Então, se a gente achava que estava indo para um mundo com menos hidrocarbonetos, menos gases de efeito estufa, o que nós estamos vendo agora é um aumento dos subsídios para mais uso de hidrocarbonetos, né? As instabilidades políticas, a gente achava que bastava estar com uma área protegida criada por lei, ter uma instituição formalmente criada pelo governo nacional de cada país e até uma convenção internacional, talvez a mais importante, com certeza a mais importante, mas talvez a que possa ser citada, é a Convenção sobre Diversidade Biológica, que tem várias outras, como está tendo agora, acho que está acabando de encerrar, acabou, não estou acompanhando, das espécies migratórias, né? Mas a gente está vendo que alguns governos, de forma muito rápida, eles extinguem instituições, anulam leis, até de forma, às vezes, abusiva, coisas que precisavam ser feitas por parlamentos, por tribunais superiores, estão sendo feitas por executivos, ou mesmo as ameaças que nós vemos no nosso parlamento hoje em dia, né? Então, por pouco, muito pouco, um pouco mesmo, não houve a extinção do Instituto Chico Mendes no governo federal anterior. E eu participei de alguns movimentos, inclusive uma carta formal dos ex-presidentes do ICMBio e de ministros, de diretores, inclusive de um diálogo com o Instituto Chico Mendes, inclusive conversas de bastidores para mostrar que o processo era um pouco mais complexo para acabar assim de uma vez, porque senão poderia ter acabado no primeiro decreto, que foi a suspensão de vários outros decretos e leis, né? E na reformulação institucional no início de 2019. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, ocorrer com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, com a redução do financiamento internacional da Europa desde 2008, com as instabilidades políticas em vários países, com as guerras aumentando, mostra que nós estamos num período mais difícil, né? E como é que a gente consegue conservar e ampliar e melhorar a conservação num mundo tão desafiador? Esse é o tema 1. O tema 2 é aquele clássico, básico, que é ampliar a conservação, e acho que aqui teria que estar mais explícita a visão de sistemas. Eu e o Magela tivemos justamente numa defesa de doutorado sobre esse tema, eu tenho desenvolvido, e ele tem desenvolvido reflexões e escritos sobre isso, e provavelmente vai sair logo mais um artigo no jornal O Eco, de liderança do Magela, sobre
sobre esse tema de sistemas de áreas protegidas, né? Então, aí, eu acho que a questão é como ampliar no momento onde, por exemplo, a questão das terras já estão escassas, a gente precisa aumentar a eficácia numa situação onde nós temos poucos servidores, o financiamento nunca é no tamanho que os acordos internacionais prevêem, a gente amplia a conservação, mas o financiamento não acompanha. E, por fim, o terceiro tema, que pega tudo isso que a gente vem falando de povos e comunidades tradicionais, mas também o que eu mencionei da preocupação da conservação nas áreas urbanas e das migrações humanas, né? Como é que a gente enfrenta esses desafios na conservação. Então, esse dá um pouco de guia, e se vocês verem o primeiro artigo que nós publicamos pela uma articulação aí dos grupos de pesquisa, de pesquisadores, inclusive o GAP e o GCAP, né, organizados pela Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, a gente apresenta justamente o que a gente está esperando para esse Congresso Mundial. Então, eu espero que o SAPIS e LAPIS dê o pontapé inicial de forma mais formal nesse processo. E aí, então, as informações para quem quiser, e eu gostaria só, falei acho que já demais, né? Mas eu gostaria só de, talvez, mostrar aqui a página onde tem as informações, para que aqueles que ainda não entraram, né, vocês possam ver onde que estão essas informações. Eu coloquei aí no grupo do GAP algumas das informações, o PowerPoint, o primeiro evento prévio, e aqui o link para essa plataforma, para essa página também. Então, esses cronogramas aí que a gente está tentando dar conta agora, já tem praticamente todas as atividades aprovadas, a gente está fazendo aí uma última repescagem de oficinas e minicursos dos espaços extra que a gente conseguiu, e os eventos paralelos que talvez incorporem algumas propostas que foram aprovadas, mas não selecionadas, por exemplo, de mesas redondas. Esse foi o evento que eu organizei, aí teve a brilhante participação na plateia do professor Magela Sávio e outros colegas. Aí estão os comitês, conselhos, vocês podem, se tiver interesse, e aqui nessa página, fazendo a inscrição, vocês vão receber informações também por e-mail, mas a gente espera, assim como essa divulgação, a gente tenha outras. Estamos prevendo mais 2 eventos preparatórios online, e depois, obviamente, a gente vai ter aí, vamos tentar fazer transmissão no YouTube dos principais eventos do SAPIS, mas ainda não temos recurso assegurado para isso, mas estamos negociando. Tem várias publicações previstas, né? E eu estou liderando uma espécie de resumo de inserção política, né? Que a gente chama de Declaração de Brasília. Quem conhece ou quiser ver, vai lá no Congresso Mundial, no Congresso Regional de Áreas Protegidas da América Latina, em Lima, 2019, que eu coordenei, e vocês vão ver 3 publicações, uma delas é a Declaração de Lima, que é a nossa inspiração. Mas, no final do evento, a gente aprova a Carta de Brasília, que eu também liderei no caso de São Paulo, e que foi publicada em OECO, né? Que é uma coisa aí de 2, 3 páginas no máximo. E além disso, obviamente, a gente vai ter os anais, e nós estamos pensando em talvez 2 publicações, estilo livro, com histórico do SAPIS, com o conjunto das mesas redondas, com esse tipo de contribuição, até para fazer esse movimento em direção ao Congresso Mundial, né? Então, vai ser aqui em Brasília, no INB. E muito obrigado, espero não ter falado demais, e fico à disposição para o que vocês quiserem agora ou depois. Eu estou no grupo Zap do GAP, então todo mundo tem o meu contato, mas, obviamente, eu disponibilizo também o meu e-mail ou outras formas.
Cláudio, muito obrigado pela gentileza dessa apresentação importante para a gente, assim, inclusive para as pessoas que vão assistir a gravação depois. Já temos uma pergunta do Guilherme aqui, que vai estar conosco em Brasília. Ele pergunta se já tem os nomes de palestrantes, de principais palestrantes e tal. Então, Guilherme, não tem. Eu posso falar aqui o que a gente especulou, desde que não grave, não divulgue. Não, a gravação só entre nós. A gente pensou na Marina Silva e na Sônia Guajajara, mas depois a gente achou que politicamente ficaria inadequado, porque elas vão estar como candidatas, ex-ministras. Então, nós estamos tentando organizar, tipo, mini palestras do ministro do Meio Ambiente, seja na abertura, seja na celebração do Dia Mundial da Biodiversidade. Tem um professor antropólogo da UNB, que está sondado para fazer uma palestra justamente sobre esse tema aí da conservação convivial, e tem um indígena maia do México, que nós também estamos querendo trazer para 2 palestras magnas nos dias 19 e 20. Mas eu diria, muito mais importante que isso são, por exemplo, as mesas redondas, né? Então, você entrando lá naquela, eu não vou aqui tomar o trabalho de todo mundo, mas se você entrar naquele link que eu apresentei, cadê? Tá aqui. E aqui você pode baixar aqui, ó, o que já está selecionado, embora a gente está aguardando, em alguns casos, a ver a confirmação da inscrição, né? Então, nas mesas redondas, só para mostrar, né, a gente tem aí coisas como, por exemplo, uso público, comunidades tradicionais, e aí a gente tem um conjunto de temas climático, etc., bastante interessante, com pessoas de peso. Então, nós estamos esperando, por exemplo, o presidente do ICMBio, o ministro do Meio Ambiente, a secretária de Biodiversidade, alguém do Ministério do Desenvolvimento Agrário, alguém do Ministério dos Povos Indígenas ou da FUNAI, e temas interessantes de discussão desses assuntos nas mesas redondas, né? E depois, um conjunto de coisas mais clássicas das sessões temáticas e grupos de trabalho e assim por diante. Muito bom, eu já acho que estamos todos muito empolgados, né? E vamos com um grupo aí de pelo menos 5, 6 pessoas participar do SAPIS. Eu me lembro que o SAPIS de Belo Horizonte, você lembra qual foi? Quando foi? Nem lembro. Eu lembro que foi o único que eu participei. Nós fomos com uma delegação. Eu não sei, não participei, mas acho que é da primeira metade. Nós fomos com o Da GAP história. estava começando ainda, nós fomos com uma delegação grande em Belo Horizonte, fomos com mais de 12 pessoas, foi muito legal. Mas é isso, pessoal, estamos com muita expectativa aí da realização, de participação efetiva aí do SAPIS. Como o Cláudio apresentou, vai ser um evento grandioso, né? E nós temos uma oficina aprovada, vamos ter a roda de conversa, estamos envolvidos em outras ações também. Então, acho que vai ser muito importante para as pessoas também conhecerem um pouco do nosso trabalho, do GAP e das nossas ações. Alguma pergunta a mais, pessoal? Para o Cláudio? Bem, tomara que mais gente anime a participar conosco aí do SAPIS. Cláudio, então, obrigado aí pela gentileza de apresentação, muito bom, e sei que você está corrido, a gente vai falar mais uns 10, 15 minutinhos, como você é do GAP, se quiser ficar, fica à vontade, mas fica à vontade também para sair, porque eu sei que você tem muita coisa para fazer. Pessoal, só para encerrar, então, dizer para vocês que nós estamos, né, planejando uma série de ações para esse ano. Uma delas é a retomada dessas reuniões online nossa, né? Isso é muito importante. Como eu falei no início, nós perdemos um pouco
essa frequência das reuniões no ano de 2025, principalmente por conta do evento do ICMBio, né? Mas a gente julgou importante retomar as reuniões a partir de hoje, uma vez por mês. Então, a gente vai tentar reunir online uma vez por mês, até para atualizar o pessoal, colocar. Nós estamos fazendo reuniões presenciais semanais para quem está em Barbacena e vamos fazer as mensais online, né? Queria dizer também que, com relação aos trabalhos da aliança, que o GAP lidera junto com o GELICAP, né? Nós vamos ter agora em abril, nos dias 28, 29 e 30 de abril, o primeiro simpósio sobre áreas protegidas e conservadas urbanas e periurbanas. Vai ser um simpósio online, gratuito, né? Com 2 palestras a cada dia, né? Está sendo organizado aí pelo Miguel Gomber, por mim, pelo Cláudio, com o apoio da Flávia, do Bernardo, de outras pessoas. Vai ser um evento bem legal, vamos emitir certificado de participação, né? Toda a estrutura. Depois eu vou publicar aqui e pedir para vocês nos ajudarem na divulgação também. Quero falar que o nosso curso do SNUC, quero aqui já agradecer muito a gentileza do Cláudio em fazer a aula inaugural para a gente, a primeira aula. Graças à participação voluntária do Cláudio e de outros colegas, a gente está conseguindo permitir que a grande maioria das pessoas participem, muita gente participa, então a gente já tem hoje mais de 70 pessoas inscritas no curso, né? Nós já tivemos só eu já respondi a mais de 700 contatos, pessoas procurando o grupo, o curso e, consequentemente, conhecendo o nosso trabalho. Então, é muito importante, é um momento muito importante para a gente, os cursos, né, que vão muito dentro da linha daquilo que a gente trabalha, que é a popularização dos temas vinculados às áreas protegidas, né? Então, estamos muito felizes com o resultado e já trabalhando, né, como eu falei no início, a nossa proposta é ter 4 cursos online anuais, né? A gente meio que caminhou para esse sentido, né? Um primeiro sempre sobre o SNUC, um segundo sobre educação ambiental e étnico-conservação, um terceiro sobre governança em áreas protegidas e o quarto sobre turismo de natureza, né? Que ano passado foi um grande sucesso também. Então, a gente espera manter essa rede, só que está cada vez mais difícil fazer a divulgação pelas redes sociais, né? O WhatsApp, ele não permite que se mande muitas mensagens, e-mails também. Então, é muito importante para a gente ter a parceria de vocês na divulgação das nossas atividades, né? Lembrando que é sempre uma forma da gente manter viva a nossa coesão, nosso papel enquanto pesquisadores, né? Mas também enquanto mobilizadores e na busca do engajamento da sociedade pelas áreas protegidas. Isso para a gente é uma característica muito, muito forte, né? A gente pensar que nós precisamos aumentar esse engajamento da sociedade pelas áreas protegidas, e nada melhor, se é uma estratégia que nós usamos desde o ano 2000, né? Desde 99, na verdade, que é investir na formação continuada de pessoas, de ambientalistas ou de gestores, de pessoas que trabalham na área, para que cada vez mais a sociedade reconheça a ação, né, a importância da ação dos conservacionistas, né? Então, primeiro já agradecer ao pessoal que está envolvido e pedir, né, cada vez mais ajuda vocês nas ações, nas nossas ações, que esse ano serão muitas, né? Felizmente, nós temos muitas propostas aí, já estamos até pensando em 2027, né? Então, muito feliz com os resultados. Já vou aqui agradecendo vocês a participação de hoje, né? Vamos criar de novo essa cultura das reuniões e certamente vamos resgatar aquelas pessoas que estão meio afastadas, né? Vamos reforçar o GAP mais uma vez, lembrando, né, que a gente tem tido uma boa produção, enfim, as coisas têm acontecido e a gente está muito feliz nisso aí.
Então é isso, pessoal. Alguma coisa a mais? Alguém quer algum comentário? Tudo bem? Senão a gente já encerra. Estamos quase chegando a 2 horas de reunião. Reunião é mais que suficiente, né? Ok? Então, pessoal, obrigado. Obrigado pela presença. Mês que vem nos reunimos novamente. E vai aí, boa noite para todo mundo. Obrigado. Depois a gente bota uma síntese dessa reunião lá no grupo também. Grande abraço, pessoal. Boa noite, boa noite. Até mais.